Sindicalistas da região vão a Brasília protestar contra as reformas trabalhista e da Previdência e pedir a saída do presidente Temer. Ainda sobre a crise política, movimentos que pedem a renúncia do presidente repercutem em todo o Brasil. E mais, empresários e investidores ficam receosos em investir no país que novamente sofre com a instabilidade financeira. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Profissionais da saúde estão preocupados com a baixa procura pela vacina contra a gripe. E no esporte, Tigre perdeu mais uma e é o lanterninha da Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 22 de maio de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Os protestos contra as reformas da Previdência e Trabalhista continuam em todo o Brasil. Agora, os manifestantes de todo o país também exigem a saída do presidente Temer. Na região, sindicalistas se organizam para ir a Brasília se juntar às manifestações. O Movimento Sindical Sul vai estar se deslocando hoje de Criciúma com destino a Brasília, com a intenção de evitar que o Senado coloque na pauta as reformas trabalhista e da Previdência. A gente vai com muita força, com muita vontade de fazer essa pressão em cima dos congressistas, de fazer essa pressão em cima do governo, mostrar que os trabalhadores e as trabalhadoras, nós não aceitamos essa reforma que está aí, essas reformas, tanto a trabalhista quanto a previdenciária, não aceitamos a terceirização, e está aí, foi o que aconteceu a partir da semana passada, todo mundo, desde lá do início a gente falava que esse governo era um governo ilegítimo, que não nos representava, e está aí, a roubalheira continuou e está tirando o nosso direito. Com os acontecimentos dos últimos dias, onde apareceu o envolvimento do presidente Michel Temer em algumas provas apresentadas, acabou fortalecendo ainda mais o movimento. Deu um gás para a gente, porque isso está mostrando que nós tínhamos razão. As pessoas que achavam que a gente estava na rua porque a gente é baderneiro, não é isso não, porque a gente sabia o que ia acontecer. Infelizmente já está acontecendo, mas a gente tem sim que agora solucionar, e eu não tenho dúvida, dizer que só tem um jeito, eleição direta já. Se for aprovado pelo Senado e ser sancionado pela presidência, os direitos trabalhistas conquistados ao longo dos anos podem estar ameaçados. Pegar aqui uma empresa que tem 300 funcionários, ela pode fazer 300 acordos, individualmente com cada trabalhador fazendo banco de hora, sem a presença do sindicato. Então isso é coerente? Não é coerente, porque quem é o mais forte nessa relação é o patrão. O patrão vai dizer, é dessa forma o trabalhador não vai ter como dizer não. Então isso é o que está aprovado na Câmara, que nós entendemos que realmente é drástico, ele é nocivo ao trabalhador, por isso que a gente não vai parar, a gente vai estar lutando, vai estar na rua, vai estar denunciando, e queremos sim que o governo retire essa proposta de discussão. Bom, e ainda na edição de hoje, mais reportagens especiais que tratam da instabilidade política gerada pelas últimas denúncias delatadas na Operação Lava Jato. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região sul de Santa Catarina. Amanhã, terça-feira, o céu estará encoberto, porém a chuva é esperada somente para o início da noite. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 21. Na quarta-feira, o dia será chuvoso e os mapas apontam uma melhora do tempo somente no período noturno. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 23. Na quinta-feira, o sol voltará a predominar na região, porém o céu contará com a presença de algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 25. Na sexta-feira, uma nova massa de ar frio traz instabilidade à região. O céu ficará encoberto e o dia será chuvoso durante todo o período. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 22. Profissionais da área de saúde continuam preocupados com a campanha de vacinação contra a gripe.
O prazo para as imunizações termina na próxima sexta-feira e Criciúma está longe de bater a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. A vacinação contra a gripe em Criciúma continua abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde. Essa situação é alarmante, já que se aproxima o fim da campanha, que encerra nesta sexta-feira. Somente 70,77% do público-alvo compareceu aos postos de saúde para tomar a dose preventiva contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Desde que iniciou a campanha no município, somente 39.549 pessoas dos grupos prioritários tomaram a dose da vacina. O índice está abaixo do esperado, já que o setor de imunização aguarda por 50.302 pessoas que fazem parte de algum grupo prioritário. As taxas mais baixas estão em 3 grupos: os de crianças, trabalhadores em saúde e gestantes. As pessoas que fazem parte de um dos grupos prioritários devem se direcionar a um posto de saúde do município até sexta-feira para receber a vacina. A seguir, instabilidade política abala a economia e gera incertezas em todo o Brasil. Movimentos populares que fazem oposição ao governo tinham marcado manifestações para ontem, porém, alguns grupos desistiram de protestar. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo convocaram atos em todas as capitais para este domingo. Na próxima quarta-feira, a manifestação será em Brasília. Grupos de esquerda se mobilizaram contra o impeachment de Dilma Rousseff e nos últimos meses saíram às ruas em oposição às reformas trabalhista e da Previdência. Para o coordenador nacional do movimento Terra Livre, as denúncias divulgadas essa semana complicam ainda mais o governo Michel Temer. Só aprofunda a ilegitimidade desse governo. A gente já entende que ele é um governo ilegítimo por não ter sido eleito democraticamente pela via direta do voto, por ser, enfim, uma conformação de um governo de rearticulações políticas da elite política desse país. Então a gente entende agora que com aparições, agora comprovadas, de corrupção direta de pessoas do alto escalão desse governo, incluindo o presidente, a gente acredita que só se demonstra cada vez mais a ilegitimidade desse governo. Então a gente vai continuar na rua, continuar lutando por eleições diretas, pelo fim do governo Temer. E que o brasileiro possa votar. Pelos próximos dias, mobilização. Mobilização, com certeza. Pelos próximos dias, incansavelmente, mobilização. Os grupos que defenderam a Lava Jato e ergueram a bandeira do impeachment de Dilma Rousseff tiveram reações diferentes. O MBL, Movimento Brasil Livre, chegou a pedir nas redes sociais a renúncia de Michel Temer, mas recuou dessa posição, porque, segundo o movimento, os áudios são inconclusivos. O Vem Pra Rua anunciou protestos para este domingo, mas, de acordo com os coordenadores, essas manifestações foram adiadas por questões de segurança. Não haveria tempo de marcar protestos com a segurança adequada para este domingo. Aqui em São Paulo, o dia coincide com a Virada Cultural, um grande evento em vários pontos da cidade. O Vem Pra Rua também diz que defende a punição pelos crimes cometidos, independentemente de partido, e segue a Constituição. Por isso é contrário a eleições diretas como solução para essa crise. Já o movimento nas ruas, que também fez oposição a Dilma, optou pela cautela com as acusações contra Michel Temer. Não vai sair às ruas por enquanto. A posição do Nas Ruas, no momento, é de estar aguardando os desdobramentos e as confirmações legais dos crimes que estão sendo imputados. Ainda relembro que, como Nas Ruas fez no caso da presidente Dilma, onde nós existimos desde 2011, nós ficamos com 4 anos de reivindicações sem pedir o impeachment. E só pedimos impeachment, renúncia, após a configuração das pedaladas fiscais, do caso Passadina,
para poder estar fazendo essas reivindicações. Com o Temer ou qualquer outro presidente, nós não seríamos diferentes. Nós estamos sempre fazendo pleitos que têm fundamento jurídico, legal, para que não estejamos com lutas que não correspondam à realidade correta do sentido que a sociedade tem que estar pleiteando para melhorar nosso país. Não foi dado ainda nenhuma resposta maior por parte da Procuradoria-Geral da República e do STF quanto a isso. Então, se eles estão aguardando, por que nós, movimentos, não vamos estar também aguardando? Porque eu, no caso específico, nas ruas, não estaria aguardando também. Bom, enquanto tudo isso acontece, o cidadão, o empresário que tem um pequeno comércio ou até quem não paga propina fica sem saber o que fazer. A expectativa é geral. A delação de Joesley Batista contra o presidente Michel Temer, ações da Bolsa de Valores despencando, prisões, afastamento do senador Aécio Neves. E em meio a tudo isso está o brasileiro perdido. Já era de se esperar, né? Mas, assim, é muito decepcionante, né? O que te preocupa quando você vê esse tipo de notícia? O desemprego. Entendeu? Muita gente desempregada, necessitando, e ele só com aquelas brigas dele não resolve nada e a população pagando o preço. Você acha que isso também pode impactar na sua vida? Com certeza. Tô vendo que você está fazendo contas aí, né? Aqui no mercado. Você se preocupa também com o preço das coisas, em dar conta de pagar? É, porque cada dia que passa tudo aumentando as coisas, né? Então é muito preocupante, sabe? Você como consumidor, você acha que vai dar uma segurada nas contas agora, com medo do que vai acontecer daqui para frente? Com certeza, né? O seu Renato torce para que o país volte a crescer. É que ele tem um restaurante e luta para não fechar as portas. Como é que tá o comércio? Tá péssimo. Caiu uns 50%. Na área, eu tenho um restaurante, né? Então tá difícil, não tá fácil não. O senhor acha que mais uma notícia dessa gera um pouco de insegurança para os clientes? Eles vão gastar menos, continuar gastando menos? Com certeza. Já nas empresas, quando se fala em incerteza no cenário político, em alta do dólar, a dimensão é outra. Aqui nessa empresa que cuida do armazenamento e do transporte de produtos de saúde, a meta era contratar pelo menos 300 novos funcionários a partir do mês que vem. Mas com os acontecimentos dessa semana, as novas contratações foram suspensas, pelo menos por enquanto. Puxar o freio foi uma ação necessária para não colocar as finanças em risco. E qual é o motivo disso? Essa instabilidade realmente dá medo de arriscar, de contratar? Realmente, porque vinha-se num crescimento de confiança principalmente, e quando aparecem essas mudanças, como a base do governo ela está se separando, né, praticamente. Então, realmente, nós temos que realmente parar e analisar um pouco mais para o futuro. Para este cientista político, o momento exige calma. O mercado tende a recuperar o equilíbrio. E, segundo ele, não há motivo para desespero. Não se pode fazer justiça no afogadilho. A sociedade brasileira precisa saber que a pressa, às vezes, em fazer justiça, nos conduz exatamente na mão daquele que é o mais injusto, que é o mais tirânico. Quer dizer que, na verdade, para o mercado, a gente precisa dar um prognóstico de que, se as pessoas tiverem bom senso de pedir que a lei prevaleça, a credibilidade do Brasil volta. Ainda é cedo para saber os rumos que o país vai tomar a partir da delação de Joesley Batista. As acusações dele foram homologadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Ou seja, a delação tem validade jurídica. Para quem está longe das decisões da justiça, o desejo é parecido, que a situação melhore. A gente não pode, perder as esperanças de maneira alguma. Esse é o nosso país, essa terra abençoada de Deus. Vamos manter as esperanças, Parece que estão querendo fazer alguma coisa. Falando em esperança, Tigre perde mais uma e é o lanterninha da Série B.
Bom, e o Bloco Esportivo começa acompanhando o desempenho dos clubes catarinenses nos campeonatos brasileiros das séries A e B. Confira. Pela Série A, a Chapecoense bateu o Palmeiras por 1-0. O gol do triunfo catarinense veio com Luiz Antônio. Final, Chapecoense 1, Palmeiras 0. Hoje o Avaí vai encarar o São Paulo no estádio do Morumbi. Pela Série B, o Figueira venceu a segunda seguida na competição. Jorge Henrique fez o primeiro do time do Estreito, Figueirense 1-0. Robinho ampliou a vantagem do Furacão, Figueirense 2-0. Enan fechou os trabalhos, final, Figueirense 3, Náutico 0. Pois é, e o Tigre mais uma vez decepcionou seu torcedor. Pela segunda vez seguida, o Carvoeiro perdeu na Série B. Com um resultado negativo, o tricolor é o lanterninha da competição. O algoz desta vez foi o Oeste do estado de São Paulo. Logo no início do jogo, Júlio César levou perigo à meta do Criciúma. O atacante do Oeste se livrou de Rafael Silva e chutou forte. Luiz observou a bola se perder pela linha de fundo. Ainda no primeiro tempo, Nino acabou sendo expulso por esta falta cometida em cima do zagueiro do Oeste. Como a infração foi dentro da área, a arbitragem acabou assinalando pênalti. Robert foi para a cobrança, porém, Luiz, que retornava ao time após uma contusão, mostrou mesmo estar recuperado e praticou uma bela defesa. No segundo tempo, o Oeste continuou pressionando. Betinho, de fora da área, arriscou o chute, porém a bola se perdeu pela linha de fundo. Confusão na área do Tigre. Ricardinho tenta afastar, mas derruba o atacante do time de São Paulo. A arbitragem mais uma vez marcou a penalidade máxima. Na cobrança, Alessandro mandou com categoria, tirando a bola do goleiro Luiz. Final, Oeste 1, Criciúma 0. Bom, e o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.